Esse vídeo é para eu dar a minha visão geral a respeito do fim da escala 6 por 1. 6 dias trabalhados com um dia de folga, algo que está viralizando na internet e está gerando muito debate. Então vem comigo. Só antes de eu te dar a minha opinião a respeito dessa escala, se ela deve ou não acabar, deixa eu te mostrar o que está sendo feito agora, para que você tenha senso crítico e não fique só com a opinião rasa que a mídia acaba te passando. Um primeiro ponto que você precisa entender é: o fim da escala 6 por 1 está sendo proposto por meio de uma proposta à emenda à Constituição, a famosa PEC. A proposta está vindo da deputada Érica Hilton, do PSOL. E esse aqui é um ponto muito importante, o fato dessa proposta estar sendo via PEC. Por quê? Porque isso gera uma dificuldade enorme de aprovação. Eu vou te mostrar o porquê. Esse aqui é o artigo 60 da Constituição Federal. O que a deputada quer é alterar o texto da Constituição Federal. E como a Constituição Federal é a nossa maior lei do país, precisa ter um rito, um procedimento rígido para sua alteração, senão o pessoal faz baguncinha e fica mudando a seu bel prazer. Então, para você primeiro propor uma emenda à Constituição, você precisa de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. É por isso que está havendo a busca por 171 assinaturas. Você precisa de 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. 171 assinaturas é 1/3 da Câmara dos Deputados. Só que o grande problema nem é você conseguir esse número mínimo de assinaturas, que já não é muito fácil, mas sim a aprovação dessa proposta. A proposta será discutida e votada em cada casa, então não é porque a proposta veio da Câmara dos Deputados que se encerra tudo ali. Não. O Senado e a Câmara precisam ter um consenso a respeito da proposta de emenda à Constituição. Além disso, a votação é em 2 turnos. Olha a burocracia, para ser difícil mesmo. E a aprovação vem de 3/5 dos votos de todos os membros. É uma maioria super qualificada. 3/5 significa 60% de aprovação de todos os membros das 2 casas legislativas em 2 turnos. Então veja que mudar a Constituição é algo extremamente difícil, precisa de um certo consenso amplo. Tá, Luan, entendi. Mas o que isso tem a ver com o assunto? Não é bom que isso seja feito na Constituição? Aí, aqui está. Eu não te mostrei que é algo extremamente burocrático? Por isso você não concorda que a gente só tem que propor proposta de emenda à Constituição quando absolutamente necessário, senão você vai travar demais um eventual benefício que você possa trazer à população brasileira? Você não concorda com isso? Não seria mais fácil você trazer esse tipo de proposta, se possível, por meio de um projeto de lei, um PL, em que com maioria simples você já consegue a votação? Então, você pode votar em 1 mês se você quiser e aprovar ali o projeto e tornar lei, tornar isso obrigatório no Brasil? Você não concorda com isso? E aí eu quero pegar aqui o texto da Constituição Federal na parte que fala da jornada de trabalho, artigo 7º, inciso 13. Ele fala o seguinte: que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários, etc. A Constituição, ela prevê o máximo, o teto, ou seja, está falando pra gente 8 horas no dia é o máximo, ressalvados os casos de horas extras, e 44 horas semanais seria o máximo. O máximo. A Constituição não está prevendo o mínimo da jornada de trabalho. Ela prevê o máximo. Por quê? Porque se o Brasil quiser aumentar esse limite, aí tem que mudar a Constituição, porque ela estabeleceu o teto. Mas você não concorda que melhorar a condição do trabalhador, que é o quê? Reduzir a quantidade de horas, isso não precisaria de mudança na Constituição? Veja, a Constituição colocou um teto, o máximo, a restrição. Agora eu quero flexibilizar, melhorar, reduzir o número de horas do trabalhador. Nesse caso, eu preciso mudar a Constituição Federal? Não, né, pessoal? Tanto eu não preciso, olha um exemplo aqui. Senado analisa propostas de redução da jornada de trabalho. Uma das proposições em análise no Senado é o projeto de lei, não é proposta de emenda à Constituição, 1105/2023, que altera a CLT, que é uma lei, a possibilidade de redução das horas trabalhadas diárias ou semanais, mediante acordo ou convenção coletiva sem perda na remuneração. Então note que já existe projeto de lei tratando de redução de jornada de trabalho. Não há necessidade de colocar isso na Constituição Federal. E aí veja que isso está gerando polêmica para colher simplesmente o número mínimo de assinaturas de algo que poderia estar um simples projeto de lei valendo rapidamente
talvez já nesse ano. E tem outra restrição ainda na proposta de emenda à Constituição. A matéria constante da proposta rejeitada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Eu não posso fazer reproposições ali a meu bel prazer também. Então veja a quantidade de dificuldades. Sendo que eu poderia fazer isso por simples projeto de lei? Luan, ok, entendi. Mas aonde você quer chegar com isso? Eu já vou te explicar. Mas antes, olha o texto aqui que eles querem colocar. Duração normal do trabalho não superior a 8 horas diárias. É isso que eles querem alterar, que eu mostrei ali para vocês na Constituição Federal. E 36 horas semanais, ok. Com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Facultada a compensação de horários. Então eles querem acabar com a escala 6x1. Estabelecer aqui a 4x3, e isso eles querem colocar na Constituição, passando por toda essa dificuldade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, se realmente houvesse um genuíno interesse pela abolição da escala 6x1, isso seria feito com mais agilidade via projeto de lei. E o melhor de tudo, com um estudo de impacto social, trazendo qual seria o impacto social dessa medida, para verificar na prática se vai haver um aumento da taxa de desemprego, quais as consequências positivas e negativas advirão para o trabalhador. É claro que a redução da jornada de trabalho, isso já melhora a saúde do trabalhador. E aqui eu deixo claro a minha visão. Eu sou a favor, sim, do fim da escala 6x1. É uma jornada extenuante. O trabalhador precisa ter tempo para a sua família, para o seu aperfeiçoamento pessoal, para o seu desenvolvimento, meditação e tudo mais. Claro, não há dúvida disso. Mas você não concorda que isso precisa ser feito com estudo para ter mais informações para a sociedade brasileira e para que isso seja mais fácil de ser feito via projeto de lei, não proposta de emenda à Constituição de maneira absolutamente desnecessária. Você está melhorando a condição do trabalhador, basta projeto de lei. Isso só mostra pra gente que não há um interesse verdadeiro pelo melhoramento da condição do trabalhador no Brasil. Isso aqui é um mero circo, pessoal. Populista, para tirar o foco, para desviar a sua atenção. Se o pessoal quisesse melhorar essa situação, projeto de lei aprovou, vai para a CLT ou lei esparsa, acabou, já está valendo, não pode mais 6x1. Olha que simples de ser feito e até fácil. Mas não, tem todo esse circo, esse populismo todo. Isso é para desviar a sua atenção, para chamar a atenção para a deputada, para o PSOL, talvez para o PT, mas nunca se coloca em pauta também a redução dos privilégios da elite do funcionalismo público e também da elite do empresariado brasileiro que fica ganhando privilégios do rei, porque são amigos do rei. Será que também não está havendo desvio de atenção em relação a isso aqui? Como o governo não está conseguindo cumprir com as próprias metas que ele colocou de responsabilidade fiscal? Dólar nas alturas, aumentando o preço dos alimentos, não estão desviando a sua atenção? De novo, eu sou a favor do fim da escala 6x1. Mas se vocês querem fazer isso, que façam por projeto de lei de maneira mais ligeira. Dificilmente vocês vão encontrar muita resistência na sociedade de algo que vai ser bom para o trabalhador. Até porque, pessoal, o político, o seu maior ativo é o voto. Voto é dinheiro e poder. E eles nunca, de novo, nunca irão agir de modo a não satisfazer esses votos do seu eleitorado. E aí você ir contra uma proposta como essa, ninguém vai ir contra. Mas via PEC, a dificuldade é tanta que pode não acontecer. E aí eles vão falar, não, foi ali a direita, foi a centro-direita que atrapalhou e não fez a aprovação de um projeto que vai beneficiar o trabalhador brasileiro. Tá vendo a jogada? Isso está muito claro para mim, pessoal. Não sei para você. E aí outro ponto que ninguém tá falando é isso aqui. A taxa de informalidade no Brasil é de quase 40%. Então isso aqui mostra pra gente o seguinte, que 40% dos trabalhadores, aproximadamente, estão na informalidade. Isso significa que mesmo que você modifique por PEC ou por projeto de lei a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro, 40% vai ficar de fora. Isso só mostra pra gente também que não é porque eu escrevo algo num texto que isso se torna realidade, que isso afeta a realidade automaticamente. É claro que o primeiro passo é a normatização, a previsão legal. Mas a gente precisa de medidas concretas para colocar isso em prática, tornar isso realidade. E muitas vezes o que está no texto é impraticável. E veja, a taxa de informalidade segue em alta. Essas pessoas não serão beneficiadas pela escala 6x1 sendo extinta. Elas vão continuar trabalhando 7x7 muitas vezes. Então o problema é estrutural e não vai ser melhorado com o fim da escala 6x1, só dos trabalhadores formais. E como eu disse, é importante ter um estudo de eventual taxa de desemprego, não sabemos como será o impacto nas empresas brasileiras, nas pequenas empresas inclusive, que pagam imposto sobre faturamento
e muitas vezes fica difícil ali os cálculos trabalhistas. Então estão jogando para a galera. Então tudo isso aqui mostra pra gente que é um circo e que eles não querem melhorar a vida do trabalhador. E reforço aqui para não ter nada fora de contexto. Sou a favor do fim da escala 6x1, que é realmente extenuante, pode causar burnout, gerar infelicidade no trabalhador, reduzir a produtividade do trabalhador. Concordo totalmente, mas isso deveria ser feito de maneira mais rápida e ligeira via projeto de lei, com um certo estudo ali de impacto, e não com esse circo todo, com proposta de emenda à Constituição, para gerar esse rebuliço todo. E se você quer melhorar o seu senso crítico em economia, finanças, mercado financeiro, entre para a minha comunidade e pare de ficar sendo enganado por político e mídia tradicional que não quer te mostrar a verdade. Fui!